Seja muito bem-vindo a mais um curso aqui gratuito de marketing e vendas, onde eu te ensino como estruturar a sua máquina de vendas totalmente de graça. E hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente famoso e que voltou, acho que à tona e repercutiu mais, que é sobre o spin selling. O que é o spin selling? Será que isso ainda funciona? Será que é bom mesmo? Ou será que já saiu de moda? Será que ele não funciona mais? Enfim, a gente vai falar tudo isso hoje aqui no nosso vídeo. Mas antes da gente começar, eu tenho que te pedir um breve favor. Eu sei que às vezes isso pode ser chato, né, ficar pedindo, mas para a gente conseguir trazer esse conteúdo de real valor assim agregado para você e obviamente não ficar só te enrolando ali, não ficar com aquele papo furado, realmente trazer algo que foi vivido e testado no campo de batalha, dá muito trabalho. E a única coisa que eu te peço é para você curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal, que assim você ajuda muito o nosso crescimento para que a gente consiga continuar trazendo conteúdos tão bons como esse. Agora, sem mais enrolação, a gente vai começar falando sobre esse famoso método spin selling. Antes de mais nada, o que é o spin selling? Bom, o spin selling ele é uma metodologia utilizada por vendedores para vendas consultivas, mas ela tem um background, uma pesquisa por trás disso para chegar nesse método. Ele foi criado pelo Neil Hackham e ficou muito famosa por este livro aqui, que é o livro, acho que o principal nome dele, né, o Spin Selling, né? E este livro, ele fez com que muitos vendedores descobrissem uma metodologia que foi fortemente testada e validada e que eles poderiam replicar para os seus negócios e conseguir, assim, ter melhores resultados. Então, basicamente é isso. É uma metodologia de vendas. E quais são os fundamentos dessa pesquisa? Obviamente eu não vou entrar em detalhes ali, é bom você ler o livro, mas ela levou mais ou menos 12 anos, se eu não estou enganado, e mais de 30 milhões de dólares, e foi testada em 20 países, em diversas reuniões de vendas, testes, para ela ser assim, então, consolidada com uma metodologia. E é por isso que eu recomendo qualquer vendedor, empresário, pessoa da área de vendas a ler esse livro. Ele acho que é um dos grandes aliados assim na hora de você começar a vender e pensar em estruturar suas abordagens. Uma coisa que a gente tem que levar em mente também é que ela é uma metodologia que foi feita há mais de 20, se não me engano, 30 anos atrás. Então, para alguns, ela caiu no desuso, ou muitos dizem ali que ela está datada. Mas a gente vai falar, será que isso é uma verdade? Será que ela ainda funciona? Mas antes disso, a gente vai entender o que é o Spin Selling e o porquê ela se tornou uma metodologia tão forte para quem trabalha na área de vendas. Basicamente, Spin é um acrônimo de 4 letras, S-P-I-N, que significam situação, problema, implicação e necessidade. Esse é o significado desse acrônimo. Mas o que isso significa? Bom, seriam 4 tipos de perguntas que um vendedor deve fazer para conduzir o lead ou o cliente em uma reunião, o possível cliente em uma reunião, para que ele consiga ali extrair o melhor potencial e aproveitamento dessa reunião e sair com um objetivo cumprido, seja ele avançar mais um passo ou seja ele o fechamento. Legal, então você já sabe isso, você entendeu que é uma metodologia validada, você entendeu que são 4 tipos de perguntas que o vendedor precisa fazer, mas tá, como isso eu traduzo para a prática? Como isso funciona? Obviamente eu não ia vir aqui só para falar, o Spin Selling é isso, ele é bom ou ruim. Na verdade, eu vou te mostrar como colocar ele em prática também. Então, basicamente, quando a gente tem um momento, uma reunião com o lead, o que acontece com muitos vendedores que não conhecem essa metodologia? Eles ali de frente com o possível cliente acabam ficando um pouco perdidos de qual caminho seguir e acabam deixando muitas vezes o lead seguir o caminho e não cria-se ali uma trajetória, uma linha do tempo de como você vai estruturar a tua apresentação. Então, essas perguntas te ajudam a guiar esse momento, guiar essa conversa para que você aumente o nível de consciência do teu possível, do teu futuro cliente, e ele consiga, então, em seguida, entender o valor percebido da tua solução e como realmente ela resolve os problemas que ele precisa. Por isso, eu sempre falo que vender não é falar, e sim ouvir, porque você faz perguntas e ouve. Aquele vendedor que sempre quer ficar falando, convencendo, ele está fadado ao fracasso, porque ele não entende o suficiente as dores do possível cliente para conseguir apresentar então os valores ali, ou o real valor
né, que o produto ou a solução realmente vai resolver. Então, você agora está de frente ali com o teu lead. Como que a gente vai usar? Bom, primeira coisa são usar perguntas de situação para entender de fato o cenário do teu lead, o cenário daquela pessoa que está na sua frente, para aí sim você começar a extrair as informações que você precisa até para saber qual produto apresentar para esse cliente. Mas sempre toma cuidado para não fazer muitas perguntas de situação. Elas são mais para você entender o cenário atual e não ser um interrogador, senão fica um pouco chato. O objetivo é ser consultivo. Então, lembre-se, você tem que ser ali um consultor para aquele teu lead e não um interrogador, um detetive. Por exemplo, como que eu poderia fazer essa pergunta para algum lead que quer o meu produto ou conseguir trazer para uma reunião? Poderia perguntar: me conta um pouco mais, fulano, como vocês têm gerado hoje leads atualmente? Ou quantas pessoas você tem no seu time? Me conta um pouco mais do teu cenário, da tua operação, como funciona a tua operação comercial. Poderia explorar uma dessas perguntas que ele começaria a explicar o contexto maior. Eu sempre gosto de uma pergunta um pouco mais genérica, né? Para deixar com que o lead se sinta mais à vontade e vai comentando ali, dizendo que realmente está mais latente para ele. Depois que ele responder e você tiver de fato ouvido, prestado atenção o que ele te respondeu, você vai para as perguntas de problema, onde você vai entender as dores dele, realmente cavocar um pouco mais para entender a profundidade daquele problema. Então, por exemplo, eu perguntei ali como que aquele lead tem gerado leads, né? De forma a abastecer a operação. Aí eu posso perguntar: tá, entendi, fulano, tudo isso que você me comentou, mas hoje você sente que os leads que chegam para você não são tão qualificados? Isso é uma forma que eu posso abordar a pergunta. Ou, legal, entendi que você tem um CRM aí funcionando, rodando, mas você sente que o time não está conseguindo extrair o máximo de potencial, é isso? Como se você estivesse validando alguma dor que ele mencionou por cima quando ele estava comentando ali a situação dele atual. Então esse é o momento onde você escolhe algumas dores, né, que você percebeu e tenta extrair um pouco mais para de fato perceber aonde está o gargalo. Geralmente, essas perguntas geram um pouco de desconforto, mas é um desconforto bom, né? Ninguém gosta de ficar falando que está errado, mas quando você assume a posição de consultivo e não provocativo também, o vendedor, o lead, na verdade, vai entender que você está ali para ajudar e não para ficar vendendo a todo custo. Então, sempre assuma essa posição, porque hoje o que mais tem no mercado é o vendedor famoso, né, que já quer sair tirando pedido, né, aquele vendedor agressivo. Mas se você assume essa ponta, essa cara de quero ser alguém aqui para te ajudar, ele se sente à vontade para abrir mais detalhes para você. Depois, a gente vai para perguntas de implicação. E essas eu acho um pouco mais difíceis de serem feitas se você não treinar antes, se você não tiver um script, porque elas sim causam mais desconforto. Aí você está jogando mertiolate na ferida. Então você tem que fazer com que aquela dor seja realmente percebida pelo cliente. Porque, por exemplo, ele pode entender e me comentar que ele está gerando lead, mas não gera leads tão bons. Ele me comentou que realmente a taxa de qualificação dos leads dele, por exemplo, são muito ruins e ele não consegue converter tanto. Mas na implicação, eu tenho que mostrar as consequências dele não resolver essa questão e de continuar do jeito que está. Porque às vezes ele sabe, mas nunca verbalizou isso. E esse processo é um pouco difícil. O objetivo é que o lead, depois dessas perguntas, ele pense: caramba, eu realmente preciso resolver isso. Uma coisa que eu gosto de fazer, e esse é o meu estilo, você pode escolher o seu e pensar no que fica melhor para você. Eu gosto sempre de puxar uma pergunta com o começo dessa forma. Por exemplo, fulano, eu queria aqui só fazer uma pergunta, uma provocação, na verdade, naturalmente saudável, para entender o nível de profundidade dessa situação que você me comentou. Se você continuar hoje, né, com o mesmo cenário no problema de leads qualificados, na geração de leads qualificados, o que você acha que pode acontecer com a sua empresa num período de 6 meses? Você acha que isso vai impactar diretamente o teu crescimento ou acha que não é algo tão latente assim? Naturalmente, se a minha pergunta for bem estruturada, ele vai perceber e vai me dizer que realmente isso vai afetar. Então ele começa a perceber. Ou caso você venda algo diretamente relacionado ao faturamento, você pode perguntar: entendi, fulano, essas questões que você me pontuou aqui e como isso hoje tem impactado diretamente o seu faturamento.
Então é uma pergunta que vai realmente trazer ali o mertiolate na ferida. Ele vai ter que verbalizar o quanto esse problema tem afetado a operação dele. Eu quero fazer uma pausa rápida aqui, simplesmente para te fazer um convite. Eu sei que você está bem engajado aqui em entender como funciona o spin selling, e isso é maravilhoso, mas naturalmente ela não é a única técnica que vai fazer você alavancar suas vendas. Por isso, eu preparei uma aula gratuita para você, que você pode clicar aqui embaixo na descrição, vai ter um link para você assistir, onde eu te mostro exatamente como você pode estruturar a tua máquina de vendas do começo ao fim. Desde a geração de demanda, da conversão dessa demanda, de estruturar operações, colocar tecnologia para ajudar e assim conseguir sair da operação e focar no estratégico. Então, é só você clicar aqui embaixo, é uma aula gratuita e você pode assistir ela também. Então, agora bora voltar para a conclusão do nosso spin selling. E agora a gente vai para a pergunta de necessidade, mas é necessidade de solução, né? Tem esse complemento, necessidade de solução. Então, nessa etapa, a gente vira o jogo, para de falar do problema e começa a falar numa ficção, num cenário perfeito, para que ele visualize esse problema resolvido. Então, eu vou para perguntas onde eu acabei dele me dizer ali que ele está com um problema no faturamento, que isso vai impactar no crescimento, e aí eu viro o jogo. Uma forma que eu posso fazer isso, até quebrando o gelo, é, por exemplo, fulano, agora, obviamente, a gente falou de problemas, né? Vamos quebrar um pouco aqui esse cenário e vamos pensar o que vai acontecer com a gente resolvendo essa questão, gerando mais lead qualificado e aumentando o teu funil com mais reuniões. Como você percebe isso aí num período de 6 meses? Aí ele vai falar, pô, cara, para mim vai ser maravilhoso, né? Nossa, eu vou agora ter mais leads entrando, mais reuniões qualificadas, aumentar meu faturamento, meus fechamentos, minha taxa de conversão, enfim, aí ele começa a perceber isso. E você pode até quebrar um pouco o gelo disso, né? Mas o objetivo é que você agregue valor antes mesmo de falar do seu produto. Então, esse é o ponto-chave dessa última etapa. Então, você entendeu a situação dele, os problemas, fez esses problemas arderem um pouco e está mostrando que eles têm uma solução e que essa solução vai trazer muitos benefícios. Aqui você basicamente conseguiu entender como funciona o spin selling. Mas é importante você lembrar que o spin selling não é um script, ele é uma estrutura. Então, você precisa montar as suas perguntas antes. Escreva ali pelo menos umas 5 perguntas para cada um dos pontos, né? Para cada um dos acrônimos que a gente levantou. Porque isso, durante uma reunião, vai te deixar muito mais preparado. Obviamente que em alguns momentos o cliente vai falar tudo para você. Então ele vai falar a situação, o problema, a implicação e como isso seria resolvido. Legal, mas você ainda pode sempre extrair algo mais sem parecer interrogativo e sempre consultivo. Então, quanto mais você treinar e mais essas perguntas se tornarem naturais para você, melhor vai ser naturalmente a tua reunião de vendas e naturalmente melhor as tuas taxas de conversão vão ser. A pergunta que não quer calar, mas será que isso ainda funciona? Será que isso não está defasado? Bom, gente, o que a gente precisa lembrar? Logicamente, toda estratégia, como a gente falou aqui, ela é uma estrutura e vai precisar de adaptações. Quem diz que o spin selling não funciona está extremamente equivocado. E, na verdade, talvez ele tenha inventado o modelo dele de vender, está vendendo isso de uma forma bonita, mas, naturalmente, é basicamente os mesmos pilares do spin selling. Então, tomem cuidado com isso, porque tem muita gente que só reempacota ali uma metodologia e fala que ele inventou. E isso precisa ser... Isso é muito sério, tá? Porque se uma metodologia ela foi desenvolvida, validada e testada, ela tem ali algo a ser reconhecida, né? Algo, o mérito dela, por assim dizer. Agora, se a pessoa simplesmente reempacotou algo que ela nunca testou, nunca validou, nunca fez algo nem perto do que foi feito aqui no spin selling, aí, na verdade, ela está só tentando vender algo com uma cara bonita e pegando pessoas que estão ali no desespero. Então, tomem sempre cuidado com isso. E como o meu compromisso aqui é sempre com a verdade e sempre mostrando para vocês o que funciona, eu vou dizer de cara, o spin selling funciona e funciona muito bem. A grande questão é que você não deve ficar, como a gente falou, engessado na metodologia, achando que é somente essas perguntas que vão fazer você vender. Então você precisa usar elas, mas também ter o seu traquejo de saber fazer ali um bom quebra-gelo com o teu cliente, saber fazer um bom rapport com ele, saber se conectar com a pessoa. Então não só trabalhar os seus pilares técnicos, né, das suas estratégias, é o que a gente sempre fala aqui no nosso curso,
não só depender da técnica, né, propriamente dita, mas junto com a técnica usar habilidades que são correlatas. Então, você trabalhar bem não só as suas hard skills, né, mas suas soft skills, que são as suas habilidades de comunicação, de gerar conexão, de empatia, de negociação, de entender um pouco de neurociência voltada ao comportamento humano. Tudo isso que você estudar vai fazer com que você aplique muito melhor o teu spin selling. Agora, quando eu devo usar o spin selling e quando eu não devo usar o spin selling? Bom, basicamente é uma metodologia para vendas consultivas. Então, talvez vendas de decisão imediata ou vendas de alto impacto ela não vai ser tão útil, né? Porque a pessoa quer algo rápido ali, por exemplo, imagina, você vai ali no McDonald's e a pessoa vai te fazer um monte de perguntas dessa. Você vai ficar nervoso. Ou vai na farmácia, mesma coisa. Às vezes você quer ali só um produto rápido, né? Então, você precisa entender muito bem. E, naturalmente, ela pode ser adaptada, encurtada. Por exemplo, a gente pode usar ela também no WhatsApp e é muito comum você utilizar isso hoje no WhatsApp também, não só em reuniões de vendas, porque é um novo canal de venda. Então, você pode utilizar, logicamente, adaptando, né, para o teu cenário, mas conseguindo ter excelentes resultados. Agora eu quero saber de você. Você já usa o spin selling na sua operação? Como têm sido os resultados? Percebeu alguma coisa que pode ser adaptado ou melhorado? Me conta aqui nos comentários, vai ser um prazer ter você aqui comentando e a gente trocando essa ideia. E não esqueça de mandar esse vídeo para a tua equipe, para o teu colega, para o teu chefe, para o teu vendedor da tua equipe, para quem está trabalhando com você ou para aquele teu colega que precisa melhorar ali as técnicas de venda dele. Tenho certeza que com essa metodologia você vai conseguir aumentar drasticamente as suas conversões. Meu muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Meu nome é Leonardo Guerardi e nos vemos no topo.